vamos iniciar usando o molde de cabeça Lovely P. Preencher a cavidade do molde com a massa no tom amarelinho. Eu vou utilizar uma bola de 25 milímetros aqui dentro da cabeça. Pressiono. Depois de cobrir toda a bolinha de isopor, alisa bem alisadinho essa parte de trás aqui, pra ficar bem lisinho. E nós vamos desmoldar, começando assim, ó, soltando as laterais do molde. E depois é só desmoldar. A cabeça sai assim. Agora, com a ajuda do pincel modelador, nós vamos aqui removendo as rebarbas com esse movimento aqui do pincel modelador para deixar tudo bem redondo. E agora nós vamos modelar o rostinho do ursinho aqui. Para iniciar, eu vou fazer duas marcações, uma aqui e uma aqui. Vou suavizando essa marcação, formando uma bochechinha aqui, ó. Com um boleador, eu vou fazer aqui do lado uma marcação de um lado e uma marcação do outro, mais ou menos nessa altura aqui. Agora, com uma esteca desse tipo, nós vamos fazer uma marcação aqui que vai ser da boquinha dele. Então, eu faço uma marcação assim. Marco aqui a boquinha dele. Esse pincel modelador aqui, eu vou marcar aqui na parte de baixo, ó, fazendo a outra parte da boquinha. Venho remarcando aqui a boquinha. Para os olhinhos, eu vou utilizar os adesivos resinados F09. Posicionar os olhinhos. E agora, com o pincel modelador, eu vou empurrar um pouquinho pra dentro da massa. Eu apliquei um pouquinho de cola e eu fiz uma espécie de mini triangulinho, ó, pra gente fazer o focinho aqui do nosso ursinho. E aí, basta colar aqui bem na pontinha, ó. Desse jeitinho. Para fazer a pintura no rostinho do Pooh, eu vou utilizar esse kit verão aqui, esse tom de rosa, e também vou utilizar esse pincel desfumado, bem pigmentados. Então, coloco uma pouca quantidade e coloca assim e vai espalhando com esse pincel de esfumar, ó. Utilizar um pincel filete e também a tinta preta. Eu gosto de marcar a sobrancelha assim, ó, com um lápis mais clarinho. Pode ser até um mais claro que esse, só pra gente saber onde é que vai ser a posição da sobrancelha. Depois de marcado, fica mais fácil da gente conseguir acertar, tá bom? Você pode fazer direto também, mas assim você vai ter mais certeza de onde você vai marcar, tá? Daí é só posicionar aqui, ó, e vir onde você marcou. Agora, para as orelhinhas, eu vou utilizar esse molde, que é um molde para fazer o taz. Mas, nesse molde de fazer o taz, ele tem aqui a cavidade das orelhas. E o ursinho Pooh tem a peculiaridade de ter a orelha bem pequenininha. Então, eu vou utilizar essa cavidade dessa orelhinha aqui pra fazer. Ó. Desmoldo duas orelhinhas com a cola branca. O que é que nós precisamos aqui nos atentar? De colocar na mesma altura aqui de onde a gente vai colocar a cabeça, tá? Pra não ficar uma muito na frente, a outra muito atrás, tá bom? Então, ó, coloquei mais ou menos aqui na direção do olho, tá vendo? E mais ou menos aqui, ó. Então, a outra tem que ficar bem aqui, mesma linha aqui. E, ó, também na direção do olhinho. Dou uma achatadinha nela aqui, ó. Pra fazer a parte da roupinha, já que nós vamos ter metade do corpo do Pooh pra cima nessa peça, eu vou utilizar esse molde aqui, ó. É o molde de fazer o patolino, da coleção da Aline Pavão, no tamanho M, que faz os bichinhos maiores. Então, eu vou utilizar essa cavidade aqui, que tem o desenho de um corpinho, ó, que é pra fazer o corpinho do pato. Mas vai dar super certo pra gente fazer o nosso ursinho. Eu vou preencher a cavidade com um tom de massa vermelho. Ó, eu não vou deixar muito chapado não, tá, gente? Eu sempre gosto de deixar
uma quantidade de massa excedente para conseguir modelar com o pincel modelador e deixar tudo bem redondinho, tá bom? De massa, vocês vão conseguir ver aqui assim, ó, um pouquinho, tá vendo? Pra gente conseguir modelar com o pincel modelador depois. Então, preenchi a cavidade e agora é só desmoldar. Tá vendo que sai um corpinho assim, ó? Eu venho com o pincel modelador aqui, ó. Vou tirando a rebarbinha, deixando tudo bem redondo. Não precisa ter medo da massa, então, nós vamos arredondando agora com a mão. Ó. E agora a gente vai trazer os bracinhos. E para os bracinhos do Pooh, eu estou utilizando esse molde aqui, que também é da coleção da Aline Pavão para fazer o Baby Looney Tunes. Tá vendo aí como vocês conseguem utilizar esses moldes para fazer muitas outras peças? Esse aqui é o do corpinho M, tá? Nós vamos utilizar a cavidade do bracinho, que vai dar super certo com aquele corpinho que a gente tirou ali. Ó, eu preenchi toda a cavidade, deixei um excessinho de massa pra cima. É pouquinha coisa, tá? Não é muita coisa. Só pra gente deixar ele mais gordinho, o braço não ficar chapado, tá bom? É só desmoldar aqui o braço modelador. Eu venho aqui removendo as rebarbinhas. Ó, não é pra tirar o formato também, tá? É só pra deixar ele bem redondinho, esse bracinho, e ele não ficar chapado. Eu abri aqui, ó, tem 1,5 mm mais ou menos, tá? Pode abrir fininho, só pra gente encapar ali o bracinho dele. E agora eu vou fazer o corte aqui, pra gente conseguir fazer uma tirinha bem fininha pra passar ali e fazer a camisa, tá? Um pouquinho de cola aqui, ó. E eu vou passar aqui nessa parte de cima, ó. Vou juntar aqui. E vou cortar. Vocês vão deixar a emenda bem na parte onde a gente vai colar no corpinho dele, tá? Aqui em cima a gente vai juntando, ó, pra ficar redondinho. Junta. Depois vem com o pincel modelador e vai fechando. Para estruturar o nosso cinho, eu tô utilizando aqui uma cola instantânea e também estou utilizando um arame de 16. A gente passa um pouquinho de cola branca para colar aqui no corpinho dele. Esse segundo bracinho vai ser o bracinho que nós vamos colar os balões, tá? Então, eu vou colocar ele um pouco assim, ó, mais pra cima, levantado. Um bracinho ficou assim mais pra baixo e o outro bracinho um pouco mais pra cima. Agora, nós vamos colar a cabeça aqui no corpinho e pra isso eu vou utilizar uma mistura. Eu vou passar cola branca, essa parte onde vai pra dentro da cabeça. E aqui na parte de baixo, um pouquinho de cola instantânea. Faço a colagem. E olha como ele já tá ficando fofo, gente. Para fazer o pote de mel, eu estou utilizando uma bola de 50 milímetros e eu já passei cola nessa bola inteira. E para fazer o pote, nesse momento, nós vamos tirar um pedacinho da bola na parte de cima e um pedacinho também na parte de baixo, tá? Para a parte de baixo, eu vou tirar uma parte pequenininha, tá? Mais ou menos assim, ó. Só a tampinha. Nós vamos cortar. Ó, só a tampinha mesmo, tá bom? Pra ele ficar assim de pezinho. E pro outro lado, nós já vamos fazer um corte maior, tá? Nós já vamos fazer um corte aqui, ó, pra tirar um pedaço já bem maior, tá? Parte de cima, um corte bem maior, e a parte de baixo, um corte bem menorzinho. Vou abrir uma massa com essa espessura aqui, ó, aproximadamente uns 3 milímetros, mais ou menos, tá? Encapar toda essa bola que nós cortamos aqui, ó. Depois de cobrir a bola de isopor, a gente consegue fazer o acabamento com esse movimento aqui, ó. Ó, eu fiz um rolinho, mais ou menos, dessa largura aqui, ó, pra gente colocar na parte de cima. Cola branca, para passar aqui e fazer a colagem na parte de cima do nosso pote de mel. Só vim passando a cola aqui. Depois de passar a cola, agora é só vir aqui, ó, na parte de cima,
fazendo a colagem. Nós vamos cortar e fazer a emenda. Utilizar um estilete assim, mas você também pode cortar com a tesoura, que não tem problema. Do pincel modelador, agora eu vou fazer aqui essa junção. O nosso potinho de mel fica assim, e agora nós vamos colocar algumas partes do mel aqui. Eu vou abrir um pedacinho de massa amarela, aproximadamente aqui, ó, 3 milímetros, tá bom? E eu vou utilizar esse cortador de babado. Ele é o de menor tamanho, tá bom? Vou fazer o corte. E fica assim, ó. Aí agora, a gente vai dar uma puxadinha, que a caldinha, ela é um pouco irregular, né? Então, nós vamos puxando assim, passando a cola branca aqui em toda a superfície. Agora é só fazer a colagem. Agora nós vamos trabalhar as gotinhas de mel. E aí, nós vamos pegar bolinhas pequenininhas assim, ó. E nós vamos fazer coxinhas alongadas, assim, ó. Vou fazer duplinhas, tá? Dessas coxinhas. Uma maior e outra menor, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola pra colar uma na outra. Assim, fazer a colagem dessas gotinhas ao longo do nosso pote de mel, tá? Assim, ó. Para dar um efeito de mel bacana aqui na nossa peça, eu vou utilizar esse verniz vitral na cor amarelo ouro. É só ter bastante cuidado para aplicar somente nas partezinhas ali do mel, tá? O resultado fica maravilhoso. Agora nós vamos fazer a colagem do nosso pu aqui no pote de mel, tá bom? Já fiz o furinho aqui em cima, pra encaixar essa pontinha aqui do arame. Vocês podem deixar uma pontinha maior, tá? Porque daí ela entra mais aqui. E eu vou passar cola branca pra colar. Aí é só encaixar ele no nosso potinho de mel. Encaixar ele aqui no pote de mel. Gente, olha como tá ficando fofo. Agora vamos aos detalhes. Eu estou usando esse arame colorido. Eu estou utilizando aqui num tom que ele é um dourado bem clarinho. Ele não é aquele dourado ouro. Eu vou cortar aqui, ó, cerca de 8 centímetros, tá bom? Pra esse balão ficar bem firme, nós vamos passar ele por dentro do bracinho do ursinho até entrar aqui na parte do potinho de mel, tá bom? Então, ó, eu vou passar ele aqui, ó. O arame, ele passou por dentro do bracinho, tá vendo? E entrou aqui dentro do pote de mel também, pra ficar bem firme. Para o balão, nós vamos encapar uma bola de 25 milímetros. O balão, eu abri uma massa fininha assim, ó, 1,5 milímetros, mais ou menos, pra ela não ficar também tão pesada, tá bom? Ó, essa bola já está toda passada a cola, tá bom? Pra ter uma aderência maior aqui, ó, da massa do biscuit na bolinha. E aí, é só a gente fazer, cobrir aqui e encapar toda essa bolinha. Vai ficar bem lisinha, tá vendo? E nós vamos pegar uma bolinha assim, ó, só pra dar a impressão daquela partezinha de baixo da bexiga, sabe? E aí, a gente vai fazer essa colagem aqui com a cola branca, tá? Só um pontinho de cola. Pouquinha coisa, tá? Vou colar aqui, ó. E pra ficar com a impressão melhor, eu vou utilizar esse alisador aqui, ó. Pra achatar um pouquinho. E ó, como fica com a aparência de um balão. A colagem aqui é com um pouquinho de instantânea na ponta, tá? E olhem como o nosso puxa tá ficando uma graça, gente. Para os detalhes, eu quero fazer algumas mini abelhinhas. E para isso eu vou utilizar esse molde aqui, que é um molde bola de medidas. Inclusive, é muito importante ter esse molde aqui. Porque sempre que a gente vai fazer algum detalhe manual, ele serve para que nós possamos ter sempre a medida e trabalhar sempre com o padrão. Das abelhas, eu vou utilizar essa medida aqui. Ó.
E aí, eu vou fazer o formatinho das abelhinhas, que é como se fosse um quibezinho, mas uma das extremidades fica um pouquinho menorzinha que a outra. Para as asinhas, eu vou utilizar essa cavidade aqui, que é bem menorzinha, ó. É o segundo tamanho, tá vendo? Tá vendo? E aí, eu tiro uma maior e uma menorzinha. Assim. Maior. E a menorzinha, pra dar uma ideia de asinha mesmo. Com as abelhinhas assim prontas, a gente vai colocando aqui, ó, dispondo elas por toda a peça, tá bom? Ó, eu escolhi dispor as abelhinhas assim, coloquei uma aqui no balãozinho e duas aqui na frente. E olha que graça que ficou o nosso ursinho, gente. Vamos montar agora um personalizado bem bonito com ele? Eu trouxe essa caixa, esse modelo de personalizado para você produzir aí no seu ateliê. Aqui é uma inspiração para que vocês possam também reproduzir aí uma peça completa com esse passo a passo do ursinho Pooh aqui no pote de mel. Olha esse resultado, que lindo que ficou. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo vão estar todas as ferramentas que eu utilizei para a produção dessa peça inteirinha. Comenta aqui se você também gostou.